E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal. Este aqui é um canal compartilhado com a minha irmã Natália, querida. E sim, estamos vivos, sim, estamos lendo e sim, estamos gravando. Eu sei que a gente teve ali um final de semana ali de gap, mas a ideia é voltar com os vídeos, voltar com a gravação. E hoje a gente vai falar de um livro que para mim é muito especial, Diário de um Homem Supérfluo, do Ivan Turgenev. Esse livro aqui, ele foi publicado em 1850, na Rússia, e para mim é um livro muito especial, tá? Eu já comento por quê, mas assim, o Turgenev, ele é um autor talvez menos conhecido, né, do imaginário popular. A gente fica muito nessa questão, nessa dicotomia Tolstói, Dostoiévski, né, essa galera meio que é sommelier de literatura russa, porque Tolstói tem taninos de sociologia, Dostoiévski tem notas de psicologia. Do quê? Sabe? Umas coisas assim, que fica meio... E o Turgenev meio que às vezes passa batido, assim, né? Eu acho que o Turgenev, ele é um autor igualmente importante e igualmente interessante pra gente poder conhecer também a literatura russa. O Turgenev, ele tem uma particularidade que ele morou muito tempo na França. Então ele foi, né, amigo de Balzac, de Flaubert, né? Enfim, aquela gente que a gente gostaria muito de poder dizer que é nosso amigo, de sentar pra tomar um café, né, numa boulevard lá, comer um croissant e falar mal da vida alheia, né? E a língua é igual um chicote, já. Isso tudo. E o Turgenev tinha esses amigos importantes e ele foi um dos primeiros a traduzir do russo para o francês os clássicos, né, daquela época. Por isso que a gente, as nossas primeiras traduções do russo vinham de traduções do francês, porque a nossa elite intelectual no Brasil lia francês, estudava francês e teve contato com esses autores russos. Então a gente teve essa literatura já no Brasil muito rápido, assim. Mas o Turgenev, ele tem essa particularidade de difundir para o resto do mundo essa literatura do seu país. Bom, assim, é uma coisa que é importante para a gente quando for pegar um livro desses clássicos russos para ler, é que a gente tem que ter em mente que o autor ou autora, naquela época ele era uma espécie de profeta, porque eles conseguiam, todos eles de alguma forma, retratar com muita fidelidade o momento atual da Rússia daquele momento. Assim, eles conseguiam cristalizar, como se eles tirassem uma fotografia. E ao conseguir retratar perfeitamente aquele momento e quais as forças sociais e trazer essas forças para a literatura, dar voz a ela de forma literária, você conseguia apontar o futuro, para onde aquela sociedade estava caminhando. Tanto que sempre houve, né, muita censura na Rússia, né, em alguns momentos mais, outros menos. Mas essa censura, eles ficavam muito de olho nesses autores, porque eles sabiam o poder que a literatura tinha e como esses autores influenciavam também a sociedade russa, a população em geral. Tanto que esse livro aqui, quando foi publicado, metade dele foi censurada. Ou seja, publicaram só a sinopse, né? Porque ele já é um panfletinho, metade disso aqui é texto de apoio. Então, assim, o que foi para a rua de verdade não foi quase nada. Entre muitos motivos da importância desse livro, a gente tem que ter o conhecimento de que é a primeira vez que o termo supérfluo, ou homem supérfluo, é cunhado na literatura. E o que significa o homem supérfluo que dá título ao livro, né? Diário de um Homem Supérfluo? Ele é um jovem de nobreza, muito bem estudado, culto, inteligente, com um alto nível moral, que, no entanto, não consegue pôr em prática aquilo que ele entende como correto, né? As reformas liberais que ele almeja, né? Ele não consegue colocar em prática, dar vazão a isso. Então, o supérfluo aqui, ele tem uma conotação também de excesso, de exagero, de inútil, mas também de deslocado, né, de fora de contexto. Porque essa elite jovem, nobre, e moral, inteligente, ela era meio deslocada naquela sociedade altamente conservadora, agrária, e que não permitia que esses jovens dessem vazão ao que eles entendiam como sendo correto. Mas, pessoal, antes de entrar propriamente no livro, eu quero falar algumas coisas do contexto histórico, porque assim, quando a gente pega só o livro sem nenhum conhecimento prévio, talvez essa história ela possa parecer meio boba, meio singela, meio supérflua, né? meio água com açúcar. Mas quando a gente entende o contexto histórico que essa obra foi publicada, esse livro aqui ele cresce infinitamente, assim. Ele é muito interessante pelo contexto todo que envolve essa publicação. E para isso, eu queria voltar lá em 1812, lembrando que esse livro aqui foi publicado em 50, para a gente falar de Guerra e Paz. Bom, o que a gente vai ter aqui em Guerra e Paz? A gente vai ter então a Rússia, né, Napoleão saindo de Paris,
varrendo a Europa, né, ganhando vários ali países, né, Áustria, Alemanha, Polônia. Ele vai varrendo e o objetivo de Napoleão era então chegar na Rússia e dominar também o Império Russo. Então lembrem que a Rússia, naquela época, no início do século XIX, era um país extremamente agrário, ainda existia, né, muito a questão da servidão, a população, os mujiks, né, os trabalhadores rurais, eram extremamente pobres e a gente tinha uma elite agrária, latifundiária, muito despreparada, né? Eles já tinham perdido feio ali a Guerra da Crimeia e quando Napoleão então vem, né, em direção à Rússia, o czar Alexandre I, de 1777 a 1825, reúne essa população, né, num movimento nacionalista para combater esse invasor francês. E daí lembrando, essa elite agrária eram os coronéis, os marechais, os major, né, o tenente, mas era uma elite que, apesar de ter um título militar, não tinha nenhum preparo na arte da guerra. E o soldado raso, né, o cabo, o soldado, eram esses mujiks, que tipo, mal tinha uma enxada para poder capinar. Então assim, também não era um exército preparado, não tinham nada assim. E eles só conseguem ganhar a guerra em função do próprio inverno, né, e erros de Napoleão. Mas, com o fim da guerra, essa elite russa marcha em direção a Paris junto com os aliados para poder assinar o Tratado de Paz em Paris. E essa elite que sobrevive a essa guerra se dá conta de um paradoxo. Eles lutavam contra um invasor autoritário, absolutista. Sendo que na Rússia, eles tinham um czar, uma elite política também autoritária, absolutista. E eles se deparam com uma Europa já com um processo de revolução industrial, com países mais livres, né, com constituição. E eles voltam então para a Rússia com esses ideais. Quando a gente percebe no final de Guerra e Paz, aquela pequena elite russa num quartinho da biblioteca discutindo lá o que eles estavam tramando, quais seriam os próximos passos, aquilo, gente, é o início da Revolução Dezembrista de 1825, que é a primeira vez que essa baixa nobreza se une para combater o czar. Que dá, obviamente, errado, né? Essa elite ela é morta, enforcada, e daí entra em cena o Nicolau I, que nasceu ali em 1796 e vai sair do trono em 55. E esse Nicolau, ele era extremamente autoritário na questão da censura. Veja, né, o seu antecessor caiu em função dessa revolta. Então o povo já começava a se desgostar, né, e a poder botar para a rua a sua insatisfação. Então o Nicolau, ele vem muito repressor. E é nesse contexto, então, que surge o primeiro grande herói russo. O herói russo que é, na verdade, esse homem supérfluo do Turgenev. Veja que, num contexto repressor, de que você teve contato com mais liberdades, com desenvolvimento tecnológico, e você chega num governo que é altamente repressor, não tinha como surgir um outro herói. Se você pensar ali, por exemplo, né, Super-Homem e o Capitão América, eles surgem ali no contexto da Guerra Fria, onde você precisava de um herói que fosse combater forte, né, moral, que fosse lá combater o comunismo, etc. e tal. Aqui não tinha como surgir um herói desse tipo, porque esse herói, ele era reprimido, né? Essa elite que poderia fazer, digamos assim, uma revolução, não conseguia, sendo que o povo ainda não tinha se organizado em sindicatos, em movimentos, e não tinha uma ideologia para poder pautar uma revolução de cunho popular. Quem podia fazer essa revolução era essa elite que era duramente reprimida. Então, lembrando, né, o conceito do homem supérfluo é justamente essa elite jovem, intelectual, que tem vontade de fazer uma reforma mais liberal, como a Constituição, e que não consegue. Tanto que, daí, para isso a gente tem que ter em mente, esse livro aqui do Turgenev, que os pais do livro aqui é essa geração que o Turgenev fala no Homem Supérfluo. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Então, os pais aqui são essa geração intelectual que não conseguiu fazer as reformas. Cresce, se desenvolve, amargurada, cética e tudo mais. A geração dos filhos, já tendo em vista essa repressão, e quando morre Nicolau I e assume o... Conta, o que fala? Travou, Maite. Quando Nicolau I morre e assume Alexandre II, ele já vem com uma questão de flexibilização. Ele já assumiria em 55. Esse livro aqui é de 62, se eu não me engano, 62. Então, os filhos desse livro aqui é essa geração que viu nos seus pais uma elite que não conseguiu fazer aquilo que desejava. Então, esses filhos são muito céticos. E esses filhos, então, céticos, preparam, digamos assim,
o pano de fundo para a Revolução de 17. Por isso que é interessante a gente entender a literatura russa no seu contexto histórico. A gente vai ter então em 61 a libertação dos mujiks. Então, para quem lê Oblomov, a gente tem essa noção também desse arquétipo construído do homem supérfluo. E a gente vai entendendo, assim, por meio da literatura, essa evolução social e histórica da Rússia. Tanto que eu não tinha gostado muito do Idiota, do Dostoiévski. Mas depois que eu li Diário de um Homem Supérfluo, eu entendi o que o Dostoiévski fez nesse livro. Porque o Mishkin, ele é também uma releitura, ou digamos assim, um passo além do Homem Supérfluo que o Turgenev cria. Então, galera, eu dei todo esse contexto histórico, porque se você pegar só o Diário de um Homem Supérfluo, talvez você leia esse livro aqui e ache que, nossa, que livro bobinho, né? Que livro, né, com pouca importância. Mas ele é fundamental, e talvez se você nunca leu literatura russa, eu recomendo você começar por esse. Ele vai te dar o contexto todo para você entender outros livros dessa época que foram publicados ali próximos. E tá, galera, né? Falei sobre o que se trata esse livro. A história, como eu falei, é muito simples, muito singela. A gente vai ter um homem. O livro começa com ele se despedindo do médico. O médico falou para ele que ele tinha 15 dias de vida, 2 semanas, e que ele não podia sair daquele quarto, ele tinha que ficar acamado. E daí ele conversa conosco, né, com o leitor, e fala assim, puxa vida, o que eu vou fazer nesses últimos 15 dias de vida que eu tenho? Ele falou assim, nossa, eu vou escrever um diário da minha vida, porque daí eu não ofendo ninguém. E daí é interessante, aqui a gente vai ter a primeira vez que a criança é representada na literatura russa. E é engraçado, ao invés de ele seguir contando como se fosse um diário, ele vai passar 90% do livro contando que ele gostava de uma menina e ela não gostava dele. E ele se colocava numa situação assim muito humilhantes. E daí, claro, né, o livro termina com ele se despedindo. Então é uma história muito, muito tranquila, muito, muito basicona. Mas neste contexto, a gente vai ter a definição do que é o homem supérfluo. Recomendo fortemente esse livro, para mim é uma ótima, excelente porta de entrada. Eu acho que o Turgenev escreve muito bem. Para mim, de todos os autores russos, para mim é um dos melhores, assim. Talvez mais que Dostoiévski. Então é isso, galera. Me digam se vocês já leram esse livro, se vocês gostaram. Me digam se vocês chegaram até aqui. Deixa o seu like, curte o vídeo, comenta, se inscreva, nos sigam também no Instagram, a gente vai deixar o @ aqui. E até breve.